perseverança na oração. Esta é a nossa terceira coluna da base de sustentação para vencermos nos dias difíceis, a qual nós iniciamos o estudo há 3 semanas atrás, falando primeiramente sobre a alegria na esperança. Na semana passada nós falamos sobre a paciência na tribulação, e hoje estaremos falando sobre essa terceira coluna, perseverança na oração. No versículo 12, na terceira parte do versículo, onde está escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Mas o que significa perseverar? Vamos aqui entender um pouco a definição. Perseverar significa persistir, permanecer insistindo, conservar-se firme, não desistir, insistir com esperança. Trazendo este conceito à oração, nós vamos ver o quão é maravilhoso nós entendermos este significado, para assim podermos colocar em prática na nossa vida. Nessa batalha, nesse desafio que temos vivido diante de nós, em aprendermos a vencer pelo amor, nós vamos ver o quão é fundamental a perseverança na oração. É interessante que o verdadeiro amor expressa perseverança. Nós vemos essa manifestação de perseverança no amor de Deus para com as nossas vidas. Como Deus perseverou e persevera em nos amar, quando ninguém acreditava nas nossas vidas. E quem sabe você é alguém em quem muitos desacreditaram, nem mesmo você acreditava mais. Quantos desistiram de nós? Quantas pessoas viveram essa triste realidade? Mas Deus, no seu amor, não desistiu de nós. Deus persevera em nos amar, apesar de nós. E vemos que essa perseverança, ela é uma expressão desse verdadeiro amor. Vemos que o verdadeiro amor nos faz expressar a nossa perseverança em amarmos a Deus. Mas como assim? Porque o quão nós crescemos em amar a Deus, mesmo quando estamos vivendo momentos, circunstâncias sombrias, aonde nada parece fazer sentido, aonde parece que Deus nos abandonou, e que a coisa mais sensata que deveríamos fazer de repente seria desistir da nossa fé, da nossa esperança em Deus. Isso é possível. Esta realidade foi vivenciada pela mulher de Ló, como diante de tantas perdas e de um quadro catastrófico na vida daquela família, ela vai dizer para o seu marido: abandona Deus e morre. Mas vemos como Jó perseverou, porque ele amava a Deus. A perseverança na fé também nos mostra o nosso amor em Deus, e também a importância da perseverança no amor de uns para com os outros. Quão fundamental é essa perseverança como fruto desse verdadeiro amor, e que nos leva também a não desistirmos, a não deixarmos de lutar, de perseverar uns pelos outros. Quão maravilhoso foi receber na nossa vida o apoio, o incentivo, o amor daquelas pessoas que acreditaram em nossas vidas.
daquelas pessoas que investiram em seu amor, que derramaram lágrimas por nós, que oraram pelas nossas vidas, expressando o verdadeiro amor. Só é possível perseverar naquilo em que verdadeiramente acreditamos. Isso é uma verdade incontestável. Só é possível perseverar naquilo que verdadeiramente acreditamos. Perseverança e fé andam de mãos dadas. Quando nós falamos acerca de perseverança na oração, essas coisas, esta realidade, elas se fundem, elas se movem trabalhando conjuntamente. Jesus, ele em uma de suas parábolas, ele fala de uma maneira tão clara, tão profunda, acerca da perseverança na oração. Vamos acompanhar juntos esta leitura, onde Jesus, ele ensina, por meio de uma parábola, a importância da perseverança na oração. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. A tão conhecida parábola da viúva persistente. Então, olha que interessante que essa é uma parábola que Jesus aponta qual vai ser o significado, o enredo, a finalidade dessa parábola já no seu início. Está escrito assim, Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí, então Jesus começa a contar essa parábola, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que coisa maravilhosa, que ensino fundamental que Jesus nos passa através desta parábola, sobre o dever de orar sempre, de não desistir, de não desfalecer, de não desanimar. É importante apontarmos aqui o porquê a oração persistente ela é tão necessária. Note, a perseverança na oração é quem vai sustentar a nossa ação em perseverar. Ou seja, a perseverança na oração é como um combustível que nos impulsiona, que nos leva a termos atitudes práticas em perseverarmos em momentos, em situações aonde aparentemente não tem jeito, não tem uma resposta. Nós vemos aqui que nesta parábola, esta viúva, ela representa aqui uma condição, uma situação de impotência, de fragilidade.
diante de aonde ela tem aqui como um adversário que ela tinha, era uma injustiça que ela estava sofrendo, algo que estava vindo contra a sua vida, e que ela lutava, perseverando, indo dia a dia bater na porta daquele juiz, para que ele corrigisse a injustiça que ela estava sofrendo. E ela dizia para ele: faz justiça contra o meu adversário, contra aquilo que se estabeleceu na minha vida e que tem me prejudicado, daquilo que tem estabelecido, que tem me feito chorar, que tem trazido angústia, preocupação. Mas note que ela insiste, ela não entrega os pontos, ela não joga a toalha, ela vai continuamente. E aí, Jesus ele vai dizer assim: vocês ouçam o que diz o injusto juiz, porque o injusto juiz ele vai dizer assim: olha, ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia eu vou fazer justiça a essa viúva, por causa da sua insistência em me pedir. Ah, queridos, essa realidade é muito mais real nas nossas vidas do que se imagina. A grande questão é que na maioria das vezes, quando nós não nos empenhamos em perseverar na oração, o desânimo se abate em nosso coração. É tão interessante que a perseverança na oração, ela também vem acompanhada de uma situação de demora, de um tempo prolongado, aonde aquela situação persiste em permanecer. E uma das definições aqui de perseverar, que é insistir com esperança, é crer contra a esperança, assim como a Bíblia nos fala que Abraão, ele creu contra a esperança. Tudo que rondava a vida de Abraão naquele momento, queria provar para ele que não tinha mais jeito, que os seus dias iriam se findar e ele não iria experimentar, viver a promessa que Deus havia feito a ele, de dar-lhe uma herança, de dar-lhe um filho. E às vezes essa situação também vai acontecendo na nossa vida. O tempo vai se passando, as coisas vão se intensificando, e só há uma forma de nós não desanimarmos. Só há uma forma de nós perseverarmos em ação, em fé, em continuar confiando, se perseverarmos na oração, se continuarmos buscando a Deus, clamando a Ele. E Jesus vai dizer aqui que Deus, Ele fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele dia e noite. Dia e noite aqui diz respeito à continuidade, à persistência, a conservar-se firme, a não esmorecer, aqueles que clamam a Ele dia e noite. E aí vai dizer, ainda que tardio para com eles. Quem sabe você tem clamado a Deus por uma situação mal resolvida na sua casa, na sua família. Quem sabe você tem clamado e o desânimo tem batido à porta do seu coração, por você ainda não enxergar, não perceber um resultado efetivo, uma resposta efetiva de Deus mudando essa situação. Ah, queridos irmãos, quando nós nos deixamos ser levados pelos nossos pensamentos, pela falta de um resultado, o tempo se passa e parece que as promessas de Deus não fazem sentido. Nós vemos aí a importância de perseverarmos. Lembre-se, só é possível perseverar naquilo que se confia, naquilo que se acredita. E nós vamos ver
aqui 5 pontos que são fundamentais nessa jornada de perseverança, e o quão a oração persistente, ela vai gerar isso nas nossas vidas. Primeira coisa que vamos abordar aqui, que a persistência na oração vai gerar, a importância. Primeiro, ela alimenta a esperança. Ela não permite que a esperança vai murchando, a ponto de repente ela sumir. A perseverança na oração alimenta a nossa esperança. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, para buscar a Deus, nós estamos dizendo: olha, Senhor, eu continuo esperando, crendo no Senhor, aconteça o que acontecer, eu espero no Senhor, eu não arredo o pé, eu permaneço aqui esperando. Eu creio, há algo vivo em meu coração que me faz permanecer, que me impede de desistir. A esperança, ela é alimentada. Como anda a sua esperança? Note que nós vamos ver que essas coisas são resultados da perseverança na oração. Muitas vezes, pode ser que você sinta-se fraco, impotente, impossibilitado de orar. Lute contra isso. Nós vemos que o verbo aqui no texto de Romanos diz: perseverai. Novamente, é um verbo no imperativo afirmativo, expressando uma ordem: faça. Não espere sentir. Olha, eu parei de perseverar na oração porque eu não sinto. Não é sentir, é ação, é atitude, independente do sentimento, da inclinação para fazê-lo. É algo que precisa ser enfrentado como uma atitude prática. Não há força, eu vou buscar a força. Não há palavras, eu vou me colocar de joelhos. E quando eu me coloco de joelhos, aquilo começa a fluir no meu coração, no seu coração. Segunda coisa, a perseverança na oração fortalece a nossa fé. Fortalece. A perseverança na oração é como um exercício da fé. Note que para um atleta, ele ter os seus músculos fortalecidos, para ele extrair a força, firmeza, ele precisa de exercícios. E quando o nosso corpo físico não está muito acostumado na prática do exercício, nós de repente nos exercitamos e daqui 1 minuto já está doendo tudo, as juntas, os músculos, é uma dor só. Mas é conforme você vai se adaptando, conforme você vai se disciplinando na prática dos exercícios, daqui a pouco de 1 minuto vai aumentar para 2, para 3, para 5, para 10, daqui a pouco aquilo que doía, que incomodava, já não incomoda mais. E quando você vai ver, a musculatura está pronta, está preparada, você consegue fazer alguns movimentos que antes você não conseguia. Pois bem, a prática da oração também leva-nos ao fortalecimento da nossa fé, levando-nos a dar passos de fé, a termos atitudes que em tempos atrás, nós não conseguiríamos nos mover. E a prática da perseverança da oração, ela também fortalece a nossa fé. Terceiro ponto, a oração persistente, ela esclarece a nossa visão na escuridão. Olha que coisa tremenda. Ela nos faz enxergar quando tudo está escuro, quando não há algo tão nítido assim. A perseverança na oração, porque quando nós oramos, nós enxergamos aquilo que é invisível. Situações que não faz sentido, passa a
a trazer entendimento nas nossas vidas. Nós vamos compreendendo o processo e a necessidade de um tempo, e ao invés disso gerar impaciência, na verdade essa impaciência é removida do nosso coração, e vem a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque com os olhos da fé eu consigo enxergar claramente que há um propósito de Deus, que há um processo em andamento, e que os meus olhos físicos vão enxergar lá na frente aquilo que eles não enxergam hoje. E a perseverança na oração, ela traz uma clareza, uma visão clara diante da escuridão do presente momento. A quarta coisa, a perseverança na oração nos faz transpor, ultrapassar, vencer os dias mais difíceis. Há situações aonde nós vamos ter que enfrentar num determinado dia, aonde eu preciso, antes de enfrentar, dobrar os meus joelhos e falar ao Senhor. E essa perseverança nos faz vencer os dias difíceis que Paulo fala lá na carta aos Efésios, aonde ele fala acerca da armadura de Deus, com a qual nós vamos vencer os dias difíceis. E é nesse mesmo contexto que o apóstolo Paulo vai falar sobre orando em todo tempo, com toda súplica e oração no Espírito, e vigiando nisso. Note, para vencer os dias difíceis, é necessário orar em todo tempo. Escrevendo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim também: orai sem cessar, persevere, não pare de orar. A perseverança na oração nos faz transpor, vencer, prevalecer nos dias difíceis. E finalmente, o quinto ponto fundamental, maravilhoso: a oração persistente nos leva a colher dos frutos preciosos da fidelidade de Deus. Lá, quando Jesus fala acerca da parábola da viúva persistente, quando ele traz a pessoa de Deus atuando, agindo nesse contexto na nossa vida, ele vai dizer assim, que Deus depressa fará justiça. Olha que coisa, parece que há um contrassenso aqui. Um tempo prolongado de espera, e agora diz assim, ele depressa. Como assim? Porque para Deus já aconteceu, a resposta já veio. Quando nós perseveramos na oração, ele diz, depressa fará justiça. É tão interessante, pode até parecer um absurdo que eu vou dizer aqui, mas quando nós perseveramos na oração, o tempo se encurta, porque ainda que na prática o tempo se prolongue, todavia dentro de nós há algo que nos impulsiona, que ferve, essa esperança que ela frisa, ela bate como uma estaca imutável, firme, de que nós vamos colher, Deus vai nos responder, no tempo, no momento certo. Jesus ele diz aqui, digo-vos que depressa fará justiça, ainda que aparentemente ele está tardando, não, depressa, Deus vai fazer justiça, ele vai responder, nós vamos colher os frutos da sua fidelidade. Deus é fiel, e aquele que confia nele, aquele que persevera nesta confiança, orando, buscando a face dele, não se entregando às dificuldades do tempo presente, no tempo de Deus, nós colheremos os frutos. Tem um salmo
precioso, me fugiu aqui da memória a referência, mas ele diz assim: aquele que semeia em lágrimas, colherá com alegria. Aquele que continua semeando, aquele que mesmo que embaixo de lágrimas, ele continua semeando, voltará certamente, sem sombra de dúvida alguma, trazendo nos seus ombros os feixes, o resultado da colheita. Persevere em oração, não desista, dobre os seus joelhos. Quem sabe algumas causas você já até abandonou, parou de orar. Quem sabe você foi vencido porque compreendeu que estava demorando, ainda que na sua mente, no seu coração, há uma sementinha de esperança. Rega essa semente, dobre os teus joelhos, entra no seu quarto, vai para o secreto da oração, vai falar com Deus. Lembre-se dos heróis da fé, registrados na palavra do Senhor. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós temos exemplos fantásticos de homens e mulheres que creram contra a esperança, que buscaram a Deus, que perseveraram na oração e venceram. A vitória é sobre a sua vida, sobre a sua família, a vitória de Deus sobre a vida dos seus filhos. Pai, sobre a vida dos seus filhos, não desista, vença pelo amor, persevere em oração. Maridos, esposas, não abra mão, batalhe na oração, pelos vossos casamentos, pelos vossos sonhos, pelos vossos planos. Não importa o que aconteceu, Deus é maior, a esperança em Deus, o poder de Deus pode mudar toda uma situação aparentemente impossível de ser mudada, quando há uma fé que persevera, que nos leva a orar ao Senhor. Busque a Deus em oração, volte a clamar ao Senhor, estabeleça a perseverança como uma disciplina prática na sua vida. Vença pelo amor, vença na perseverança, na oração. Ore, clame. Não há batalha nessa terra, não há desafio nessa terra que possa permanecer de pé quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos o conselho do Senhor, buscando dele sabedoria. Deus dá sabedoria. Mas eu não sei mais o que fazer. Dobre os seus joelhos, busque ao Senhor. Pai, me dá uma direção, o que eu devo fazer nessa situação? Senhor, me dirige. Senhor, me dá sabedoria. Deus, eu confio. Senhor, eu vou continuar. Senhor, já não ando mais nas minhas forças, elas já se foram lá atrás, agora eu ando na força, na confiança do Senhor. Ele é fiel, Ele fará justiça aos seus amados, que a Ele clamam de dia e de noite. Grave essa certeza no íntimo da sua alma. Deus fará justiça, Ele vai responder, e os teus olhos verão o fruto desta fidelidade. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar a dele forças para não cedermos, para perseverarmos na caminhada, para perseverarmos na oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti, diante, Pai amado, desta verdade, de algo tão precioso na nossa jornada, que é o perseverarmos nesta busca, Senhor, na oração, como o Senhor nos tem ensinado nesse dia, por meio da Tua palavra. Deus querido, segundo o Teu poder, dê a força necessária para este Teu filho, para essa Tua filha, Senhor,
que quem sabe está perdendo as forças, quem sabe já não ora mais, já não busca mais, e o teu Espírito vem despertar neste dia, Senhor, e amados e amadas tuas, para que retomem a oração, que perseverem na oração, porque tu és fiel, Senhor. Meu Deus, opera pois assim, renovando a esperança no coração, que os joelhos trôpegos voltem a estar firmes e a clamar, que as mãos cansadas sejam erguidas para buscar a tua face, Senhor. Opera pois assim, ó Jesus, tu és o autor e consumador da fé, ó Senhor Jesus, no teu amor, tu permanece intercedendo por nós continuamente diante do Pai, ó Senhor, assim opera poderosamente, eficazmente, por meio do teu Santo Espírito, ministrando a fé necessária nos corações, para perseverarem na busca. Pai, que o teu nome assim seja glorificado na vida de cada um dos teus filhos, diante dos desafios, das lutas, para que por meio da perseverança, venhamos a vencer pelo amor. Esta pois é a nossa oração nesse dia, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te faça, te conduza a grandes vitórias. Persevere na oração. Até a próxima semana, se assim o Senhor permitir. Que Deus vos abençoe. Amém.